Mateus 4, de 18 a 24. A palavra do Senhor. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Agora João 15. Você pode deixar Mateus marcado, que nós vamos estar usando os dois textos para fazer algumas colocações. A partir do versículo 4 até o versículo 8. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Esta é a palavra do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Essa palavra tem estado muito forte no meu coração, de uma maneira que eu diria assim, apesar de conhecer bem os textos, que eu não havia experimentado há muito tempo. Eu procurei alguém do nosso rebanho maior, aos mais perto, os mais longe, alguém que eu sabia que estava sofrendo muito. E o Senhor colocou forte no meu coração de ir à procura dessa pessoa para dar assistência. Ouvi, começamos a orar, nos encontrar semanalmente, e no processo a ideia de que a palavra de Deus pudesse vir à tona, e nós combinamos, vamos ler o livro de João, o Evangelho. E assim foi. E a ideia é o que eu disse: você vai lendo, e eu imaginei, minha experiência no passado tem sido, às vezes as pessoas demoram bastante para ler, né? Seus hábitos, os seus calendários e os seus horários não estão tão disponíveis ou priorizados. O que aconteceu? No nosso próximo encontro eu fiquei assim, bem impressionado que aquela pessoa havia lido o livro inteiro, os 21 capítulos. E nós começamos a falar sobre quem Jesus é, a maneira como ele trabalhou com os discípulos e tudo mais. E a partir daí, né, ele leu Lucas, depois Atos, depois Gálatas, depois Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, e tem sido assim tremendo. E eu disse para essa pessoa, falei: olha, eu vim inspirado, motivado por Deus, como muitos de nós fazemos, vocês fazem, para ajudar, mas eu estou sendo assim extremamente impactado. A partir daí eu tenho tido oportunidade de conversar com pessoas mais chegadas, lógico que em casa, Cláudio e eu compartilhamos, e isso tem mudado muito até a nossa maneira e perspectivas, como arranjar as coisas. E também tem feito isso com nossos diáconos, português e inglês. Eu quero que vocês saibam que nossos diáconos estão de parabéns. Às vezes eu tenho que puxar um pouquinho de orelha aqui, um pouquinho ali, mas eles estão vindo pouco a pouco, né? Alguns eu tenho que chegar mais de perto, mas eles estão chegando. E só deixando a palavra de Deus falar. Nessa última semana eu estava com um deles e eu fiquei impressionado. Ele falou: eu tenho saudades do tempo que eu me debruçava junto com o Senhor. O que é que o pastor está falando? No versículo 19 de Mateus, capítulo 4, 18 a 22, se você olhar o versículo 19, na minha versão diz assim: e disse-lhes:
vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então aqui nós temos um convite. Vocês olhem para o texto, não tem? Versículo 19. Há um convite. Quem é que está fazendo o convite? Jesus. Você pode responder com liberdade. Jesus. E qual é o convite que ele está fazendo? Venham. Ou seja, venham estar comigo. Ele não mandou que nós estudássemos, que lêssemos, que mudássemos. Venham estar comigo. Venham estar comigo. Mais tarde, quando ele vai escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite inteirinha orando. E quando ele chamou os apóstolos por nome, fulano, beltrano, ciclano, o que ele falou naquele dia, fez naquele dia foi, ele falou assim, ele os chamou para que estivessem com ele, e depois ele daria instruções do que fazer. Estão comigo? Um convite. Qual é o convite? Venham a mim. Venham estar comigo. O Senhor Jesus falando, vem investir tempo comigo. Só isso. Mas há uma promessa também nesse mesmo versículo 19. Se Jesus está fazendo um convite, venham até mim, ele faz uma promessa. Qual é a promessa? Eu vos farei, eu vos farei pescadores de homens. Eu não sou um bom pescador. Aliás, eu acho que os peixes se comunicam toda vez que eu vou pescar. Se eu vou com um grupo no barco, se eu vou sozinho, né? A única vez que eu me lembro, eu estava com a nossa filha Raquel, nosso neto Mateus, lá num buraco, lá longe nas montanhas, no Colorado. Eu sei que eventualmente eu peguei um peixe, mas foi uma alegria total. Peguei aquela festa, aí nós levamos, e a Raquel foi me ensinar como botar ali dentro de um negócio com água para não estragar, aquele negócio todo. Você acredita que o bichinho fugiu, pulou de volta na água? Pulei atrás e corri. O peixe ganhou, eu perdi. Destruí o vídeo porque aquele vídeo não prestava, né? Não queria que visse o único peixe que eu peguei. Mas anyway, o ponto que eu quero falar é o seguinte: a coisa boa é que Jesus fala assim, gente, não importa a sua habilidade, eu vos farei pescadores. A irmã falou, a Esther falou, né? Ele faz a obra, eu vou fazer. Tudo que é requerido de mim é que eu venha até Ele. Eu vos farei pescadores de homens. Então eu gostaria de investir algum tempo com você aqui. Vinde após mim, que é o primeiro, está na sua folha também. O convite. Disse-lhes, vinde após mim. Não botei nada para você completar hoje, você pode fazer anotações, tá? O que é que está, qual é o contexto desta palavra, desse convite que Jesus está fazendo? Quando Jesus fez esse convite aos discípulos, ele foi ao encontro deles. Era um período em que o povo de Deus, eles estavam envolvidos em um sistema religioso. Um sistema onde toda vez que alguém errava, cometia uma transgressão contra a lei de Deus, cometia um pecado, individualmente eles precisavam pegar um sacrifício, né? Trazer um sacrifício. Se eram pessoas de posse, podia ser um animal, como um cordeiro, ou até maiores, o que fosse. Mas faziam isso. Se fossem mais pobres, podiam ser uma ave, ou até cereais. O ponto era, toda vez que houvesse uma transgressão, você trazia uma oferta. E era a sua confissão de pecado, e você trazia a um mediador, um intermediário, o sacerdote. A oferta era oferecida, e você era perdoado daquela transgressão. Maior número de vezes pecando, maior número de vezes de sacrifício. Mas além desse ato individual, como nação também. Obviamente eles não eram cegos, sabiam da maldade de nossa humanidade como um todo. Então, anualmente, uma vez por ano, havia um momento muito especial na vida do povo de Deus. É a época no calendário judaico, que é o judeu, que é a época do Ano Novo, hebreu, judaico. 10 dias de cerimônias intensas, 10 dias de jejuns especiais, culminando com um jejum extraordinário no dia chamado Dia da Expiação, lá na língua judaica, Yom Kippur. Yom Kippur. Vocês que trabalham com pessoas, com famílias, já devem ter ouvido esse nome mencionado, mas é o dia da expiação. O que era isso? Expiar era quando o intermediário vem diante de Deus para pedir perdão pela nação. E naquele dia, não era qualquer sacerdote, mas o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes. Ele saía do santo lugar, havia lá o pátio do templo,
entrava no templo, o santo lugar onde estavam os sacerdotes, ele ia para um outro recinto ainda mais sagrado, o Santo dos Santos, separado por um véu. Ele entrava com um sacrifício para ser oferecido aí. Somente ele podia entrar, ninguém mais, porque se a outra pessoa entrasse, morreria na presença de Deus. Ele ia oferecer o sacrifício. Na orla dos seus vestidos haviam aqueles sinetes, porque quando ele andava, que ele fazia o barulho, né? Mas ele também tinha uma cordinha amarrada lá no seu calcanhar, porque se parasse de fazer barulho, saber, ele morreu na presença do Senhor, alguém podia puxá-lo, não podiam entrar. O véu separando, ele entrava e oferecia o sacrifício, uma vez por ano, dia da expiação. O problema era que ele oferecia por ele também, porque ele era ser humano e também com falhas, e todo ano eles precisavam repetir o processo. Todo ano, as pessoas individualmente e vêm. É nesse contexto que Jesus entra. E quando Jesus entra, mesmo antes dele começar o seu ministério, o João o Batista, que estava preparando o caminho para Jesus chegar, ele vê Jesus passando de longe, tem os seus discípulos e aponta para Jesus e fala assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus está entrando agora, ele está fazendo um convite, diz assim: ouça, esse sistema que está operando até agora, ele é um sistema que é para preparar o caminho, mas o sangue de animais ou de aves ou a apresentação de cereais não pode transformar o ser humano. Mas Jesus está dizendo: vinde a mim. E vir a Jesus tem a primeira conotação que você vem para ser reconciliado com Deus, perdão uma vez para sempre, um sacrifício uma vez para sempre. Se você puder em casa, leia Hebreus capítulo 10, que fala isso, que Jesus é aquele que foi oferecido em nosso lugar. Deixa-me relembrá-lo alguns dos detalhes desse oferecimento. Quando é que ele se ofereceu como o nosso cordeiro? Na cruz. E quando ele foi à cruz, o que foi que aconteceu? Ele chegou ali, foi levado, todo ensanguentado. Quando foram pregá-lo na cruz, estava lá a cruz levantada, né? E então os soldados romanos trouxeram escadas, fizeram um scaffold, subiram e pregaram Jesus na cruz. Foi assim? Não. Como é que foi? A cruz estava deitada no chão, esticaram seu braço direito, cravaram ali os pregos, seu braço esquerdo, seus pés, ele deitado no chão. Por que deitado? O Cordeiro de Deus, o sacrifício. Mas Jesus não veio apenas para ser sacrificado, ele veio para nos reconciliar com o Pai. Então depois que ele estava cravado ali na cruz, o que aconteceu? Os soldados vêm com toda a gentileza, entre aspas. O que é que eles fazem? Pegam a cruz. Eu me lembro daquele filme Paixão de Cristo, lembram-se? Que coisa terrível, porque eles pegam aquela cruz sem cerimônia. E aí, eu lembro que para esticar o braço de Jesus, botou o joelho assim, puxou, sacrifício. Mas quando levantam, eles colocam a cruz no buraco e não tem maior gentileza, aquela cruz bate no chão e rasga mais ainda as mãos e os pés de Jesus. Mas por que ele está de pé agora? Porque lá o sacrifício, aqui a reconciliação com Deus. Então há um convite aqui que eu não podia deixar de passar. Eu não sei onde você está, daqui a pouco nós vamos celebrar a Santa Ceia. Participar desses elementos sem compreender isso não tem valor nenhum, pelo contrário, pode até te fazer mal. Isso aqui para dizer para nós é o que era requerido para que você e eu pudéssemos ser reconciliados com o Pai, já foi feito em Jesus. É bom que nos comportemos, é bom que sejamos obedientes, é bom que sigamos os caminhos do Senhor, mas independente disso, isso é graça, é o que Jesus fez por nós. Ele tomou nossos pecados sobre Ele, uma vez para sempre. Alegre-se, Ele diz: vinde a mim. Não há mais intermediário. Na sua folha eu coloquei vários textos por causa do tempo. Eu vou passar um pouquinho, perdão. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro meio, não há outra maneira, não há outra religião, não há outro nome. E ele fala no próximo verso: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há ninguém, nada, nenhum outro lugar.
Isso não é ser intolerante, isso é ser bíblico. Só o nome de Jesus. Porque há um só Deus e um só mediador, intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Por isso que quando Jesus foi levantado ali na cruz, o que aconteceu com o véu do templo? O véu se rompeu de baixo para cima, não foi assim? De cima para baixo, indicar o ato de Deus. E a gente canta, né? O véu que separava já não separa mais, agora é livre acesso ao Pai. Vinde a mim. Eu não sei onde você está. O que é salvação? É vir a Ele, ter seus pecados perdoados, nome no livro da vida, vida eterna com o Senhor Deus, independente das nossas circunstâncias, de onde nós estamos. Então você vê isso? Cerimônias não vão poder reconciliar você com Deus. Intermediários não vão poder transformar e reconciliar você com Deus, transformar a sua vida. Sacrifícios pessoais também não vão poder reconciliar você com Deus, só vindo a Jesus. Mas eu creio que nesse versículo 19 também há aqui contido uma promessa. Porque aqui ele diz o seguinte: olha, eu vou cuidar da sua vida eterna. Mas ele fala, enquanto você está na terra, eu vou lhe dar um propósito, uma razão de ser. Aquilo que você mais almeja na vida, que é ter significado, eu vou lhe conceder. Sabe como? Vou fazer de você um pescador de homens. Nós entendemos o que ele quer dizer. Você vai ter o privilégio. Eu vou trabalhar na sua vida. Não que você vai tentar fazer para mim. Não. Eu vou fazer na sua vida. Fica comigo que eu faço de você um pescador. Não respondam. Mas nesse processo, a pergunta que eu faço: nos últimos 3 meses, quem cujo nome está no livro da vida hoje está salvo, reconciliado com o Pai nos últimos 3 meses por sua causa, que você foi um instrumento usado por Deus? Não responda. Reflita. Pense. Quando eu mandei um convite para vocês desse culto de hoje, falando da palavra, eu coloquei assim: eu mais um. Vamos fazer uma experiência? Estar com Jesus e dizer: Senhor, o Senhor disse que o Senhor fez uma promessa, né? Jesus pode, nós cantamos, Jesus pode não cumprir a sua promessa? Ele pode mentir? Não. Se eu ficar com o Senhor me faz um pescador. E um pescador aqui eu vou poder mostrar. Aqui está. Essa pessoa está no reino de Deus. Então, é o segundo, a parte da promessa. Eu vos farei pescadores de homem. Tudo que eu tenho que fazer é vir até Jesus. Mas antes mesmo de nós prosseguirmos, eu queria que você olhasse. Na sua folha está na parte de trás o texto de João, porque eu coloquei em negritos. Não tá, viram aí? Permaneçam em mim. De novo, vinde a mim. Mas ele diz: permaneçam. Não é vir uma vez, se acabou. Quando é que você veio a Jesus? 12 de agosto de 2018. E o dia 13? E o dia 14? E o dia 15? E o dia 16? Como foi? Permaneçam em mim. Ainda nesse capítulo 15. Se alguém permanecer em mim e eu nele, olha aquilo de novo. É a mesma promessa de Mateus. Esse dará muito o quê? Fruto. Irmãos, fruto, algumas pessoas pensam assim: olha, é caráter, é honestidade. Gente, é impossível estar com Jesus e não começar a mudar a linguagem, os hábitos, tudo muda. Porém, não é isso que ele está se referindo. Ele está se referindo que eu vou pescar e muito. Não vai ser um nome, 2 nomes. Olha, virão. Esse dará muito fruto. Não é só fruto, muito fruto. Ainda nesse capítulo, lá no versículo 8. Quando eu dou fruto, o que acontece? Meu Pai é glorificado. Você gostaria de glorificar o Pai? Às vezes nós falamos, porém, nós sabemos dessa. Até o ditado diz: falar é fácil, né? Você quer glorificar algo concreto? Dê fruto. Mais gente no reino. E por isso, quando o Pai é glorificado, serão meus discípulos. Meus discípulos. Agora vamos lá.
Tão simples, né? 15 para meio-dia, tão simples. Pastor, eu já peguei a mensagem. Eu preciso vir a Jesus. Se eu ainda não vi, vou ser reconciliado com o Pai, uma vez para sempre. Se eu vier a Jesus, Ele fará de mim um pescador de homens. Talvez olhe para trás, ok, esquece o passado. Daqui para frente, como é que eu vou saber? Se eu disser para você, sou um pescador, não mostro nenhum peixe, o que você vai dizer? Você é um pescador de nada, né? Você só gosta da experiência. Aqui está. Fulano, Beltrano, Cicrano, né? Nós estávamos falando aqui no reunião de oração, nossa irmã, que não tem faltado, Bianca, né? Tem estado aqui fielmente, né? Uma das primeiras a chegar, junto com a Betsy, né? Está sempre aqui cedinho. E claro, como é que ela está aqui? Porque alguém a pescou das trevas para a luz. Visível. Alguém tem crédito lá, diz, olha aqui, olha o meu peixe aqui. Você não é um peixe, você é um ser humano salvo por Jesus, pessoa preciosa. E você vai poder dizer, ó, aqui está o meu, aqui está o meu ali, está o meu ali, ó. Olha ali. Notou isso? Se eu não tiver com o Pai, com Jesus, não vou pescar. Mas se eu digo que estou com Jesus, mas não tenho pescaria, não tem resultado. Bem, qual o problema, pastor? O problema é o mesmo que nossos irmãos enfrentaram ali. Porque ali naquele lugar, olha na sua folha outra vez, Mateus. Versículo 20 diz assim: então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Viram aí? Olha o próximo. Está na sua folha na parte de trás, né? Versículo 22, lá no conclusão. Eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, seguiram-no. O que é isso? O que isso quer dizer? Para poderem ir a Jesus e serem feitos pescadores de homens, eles deixaram duas coisas. O que eles deixaram? O barco. O que o barco representa aqui? O trabalho. E deixaram o seu pai. O que o pai representa aqui? Família. Ah, pastor Renato, 2018, o senhor está dizendo que Jesus quer que eu deixe o meu trabalho e a minha família para ser um pescador de homens? Lembra que ele falou assim? Se você não me amar mais do que pai e mãe, irmão e irmã, você não é digno de ser o quê? Meu discípulo. Não fiquem chateados comigo. Eu não escrevi isso e eu não falei isso. Mas para mim ele deixou bastante claro. Creio que ele está dizendo o seguinte: você concorda comigo que hoje a causa número 1 que nos impede de ter um tempo com Jesus diariamente é o trabalho? Tem que levantar cedo, tudo apertado, arrumar as crianças, fazer a mochila, fazer o lanche, não sei o que mais, pegar o avião, pegar o trem, o que seja, não é isso? Depois você chega em casa tão cheio de energias, não é isso? Que não dá vontade de nada. E se você é a pessoa que cozinha, não vai cozinhar, fazer, ou tem que arrumar e tal, não é isso? Não é, o que acontece? Entre o trabalho e a família, onde é que a gente está com Jesus? Na igreja, of course, né? Eu ouço um devocional, eu vejo, põe lá no YouTube, eu ponho um louvor. É isso que ele quis dizer quando vem a mim? Não. Pega um casal aqui, né? Imagina que o marido fala o seguinte: ah, amor, você quer estar comigo? Então eu vou deixar aqui uns vídeos para você. Quando você estiver com saudade de mim, liga o vídeo. Põe headphones. Você aceitaria isso? Você acha que Jesus aceitaria isso? O que ele quer? Vem estar comigo. Ah, pastor, para eu fazer isso eu vou ter que trabalhar menos. Ok? E se eu trabalhar menos, quem é que vai botar o pão na mesa da minha família? Ué, ele prometeu, não foi? Ele não usou um capítulo inteiro, Mateus capítulo 6, ele não falou o seguinte: olhai para as aves do céu, olhai para os lírios do campo, né? E ele terminou dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Você está notando? Para alguns de nós o problema é dizer assim: Senhor, meu problema é que eu não confio que o Senhor é capaz. E já aceitei como normalidade que se eu der fruto, se alguém for para o céu por minha causa, tudo bem. Desde que eu entre, eu não estou preocupado com os demais. E o difícil é que algumas dessas pessoas que precisam ouvir do reino de Deus, que Jesus é o único, são da nossa própria família.
pessoas queridas nossas. Mas se eu não estou com Jesus, ele falou, sem mim, nada podereis fazer. Você não converte ninguém. Você não traz para o reino ninguém. Só estando com ele. Então, o que eu creio que ele está dizendo é o seguinte, não permita que o trabalho e a família que ele lhe deu tirem você de estar com Jesus. Você lembra de Marta e Maria? Marta estava afobada, querendo arrumar casa e fazer e tudo mais. E Maria estava fazendo o quê? Aos pés de Jesus. Quando a Marta reclamou, Jesus, ela não está me ajudando. O que ele falou? Ela escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Irmãos, essa é a palavra do Senhor. Algo extraordinário precisa acontecer na nossa vida. Quero desafiá-la a fazer uma experiência de um mês. E dizer, Senhor, o Senhor disse que se eu estivesse com o Senhor me faria um pescador. Porque o significado, gente, é melhor que ter filho. É melhor que ter neto, para quem já teve filho. É melhor que qualquer coisa, porque você sabe que você fez diferença na vida de alguém para a eternidade. Mas para isso eu preciso confiar nele. Para alguns de nós, isso vai significar que eu vou ter que pedir, Senhor, me ajuda, Pai. Eu já estou tão treinado nesses horários, atividades, eu não tenho tempo para estar com o Senhor. Entre o trabalho e a família, liquidado. Mas eu desafio você a confiar no Jesus, que tira o pecado do mundo e que também lhe dá um propósito de trazer outros para Jesus. Mas não vai ser um pescador como eu que não tem nada para mostrar. Você vai dizer, aqui está, a ele ali, a ela ali, aqui. Está no reino porque Deus me usou. E aí o que acontece? O Pai é glorificado. Glorificado. Impressiona que Jesus podia ter ido ao templo, pegar pessoas entendidas, podia ter ido a Jerusalém, altos oficiais, famílias nobres. Ele foi ao mar da Galileia com pescadores. Não que pescadores sejam pessoas ruins, mas gente simples. Acho que é até melhor quando a gente é mais simples, né? Não sabe falar bem, não sabe muita coisa, não conhece, porque aí quando a gente vê acontecer foi milagre mesmo. Eu oro para que Deus possa estar operando essa transformação. Você vai ouvir mais. Domingo que vem vamos falar sobre o que acontece. Será que Deus desiste de mim quando eu sou tão cabeçudo? Eu ouço uma palavra dessa, o Espírito Santo fala comigo e eu não faço nada. Será que Deus desiste de mim? Volte no domingo que vem para ouvir essa parte. Quero orar com vocês. E os nossos irmãos que vão se ajudar na celebração da ceia, para que venham. Não se apure. Lembre-se, quando terminar, se você precisa que oremos com você, você quer ter uma palavra de aconchego, de consolo, de conforto, orientação, você, na hora da bênção, vem aqui ao altar e eu vou apontar alguém para orar com você aqui na sala de oração, sem pressa. Não sai com o coração aqui. Talvez você quer saber mais, como eu entrego a minha vida ao Senhor. Irmãos podem vir.